Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 15. Se você não leu Bíblia essa semana, você vai ler tudo hoje. Misericórdia, irmão, precisa ler mais. João, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Feche os teus olhos, levante a tua cabeça aos céus, em direção aos céus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta tarde, pelo privilégio de estar na tua casa, de poder buscar a tua presença, poder louvar o teu nome, de podermos, ó Pai, nos debruçar na tua palavra e deixar com que aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta tarde penetre os nossos corações. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, discernimento, e que só seja feito ou falado neste lugar aquilo que agrada, aquilo que glorifica o teu nome e aquilo que vem, que provém do teu trono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode se assentar, meus irmãos? Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu agradeço desde já a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Aliás, meus irmãos, eu fico imaginando o que é das pessoas que, infelizmente, elas não têm o mesmo privilégio que eu e você nós temos de conhecer esse Deus, de caminhar com Deus, de poder meditar na sua palavra, aprender, de poder conviver entre irmãos, de poder proclamar uma fé que motiva os nossos corações e que faz com que nós continuemos a caminhada. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, mas eu fico imaginando as pessoas que estão lá fora, e quando eu digo lá fora, as pessoas que não conhecem a Cristo. Muitas delas tiveram a oportunidade, ou muitas outras não tiveram a oportunidade de ouvir falar desse amor, de ouvir falar desse poder, e elas enfrentam os mesmos problemas que eu e você nós enfrentamos, até porque todos nós temos problemas, os de dentro e os de fora também. Mas a diferença é que eu e você, pelo privilégio que nós temos de conhecer a palavra de Deus, de caminhar com Deus, de ter pessoas que conhecem essa mesma fé que nós conhecemos, nós enfrentamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, de uma maneira totalmente diferente àquelas pessoas que não conhecem a Deus. Nós estamos aqui nessa tarde exatamente por causa disso, porque eu e você, nós cremos em milagre. Nós sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso, que continua reinando poderosamente sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos feitos. Nós temos a certeza e a convicção que Deus ainda continua operando sinais, milagres e maravilhas, e esses sinais, milagres e maravilhas têm acompanhado a minha vida e a tua vida. Algumas semanas atrás, o pastor Toninho pregava e dizia que eu e você, meus irmãos, nós somos a continuidade de Atos dos Apóstolos.
Então existe ainda muita coisa para ser escrita, existe muita coisa para ser falada, existe muita coisa para ser promulgada da palavra de Deus e da minha vida e da tua vida. E existirão pessoas lá fora, e já existem pessoas lá fora, falando do poder de Deus que alcançou a tua vida e alcançou a minha vida, e pelo nosso testemunho, o testemunho vivo que somos nós, outras pessoas também terão o privilégio de conhecer este lugar chamado igreja, de frequentar um lugar chamado igreja e caminhar com Deus assim como nós temos caminhado. Quem gosta aqui de televisão? Eu gosto muito do canal fechado, e eu procuro selecionar bem o que eu assisto. Tem um programa na Discovery Channel, em que eles escolhem, no mínimo, 2 participantes. Eu vou falar o nome do programa, você não vai se escandalizar, meu irmão. É Largados e Pelados. Mas não mostra nada, meus irmãos. Não aparece nada, tá? É tudo com proteção, você não vê nada. E como que funciona esse programa? O Xangai rola da risada aqui, ó. Como que funciona esse programa? Escolhe ali 2 pessoas, no mínimo, para estar num lugar inóspito, onde dificilmente as pessoas habitam. E eles têm que ficar ali por 21 dias. E dentro desses 21 dias, meus irmãos, quem não desistir do desafio, completar os 21 dias, é quem ganha. Mas fica imaginando o seguinte: eles pegam, por exemplo, uma pessoa que mora lá no Canadá, que mora na neve, 15, 20, menos 15, menos 20, 30 graus. Aí pegam essa pessoa que está acostumado com neve, com pouca luz solar, e colocam ele numa praia paradisíaca, onde a temperatura na sombra é 40. Aí falam assim para ele: ó, você vai ter que escolher, você vai ter que prover aonde você vai dormir. Você vai ter que achar água potável, porque geralmente a água é salgada. Você vai ter que prover o seu alimento, então você vai precisar caçar. E dão a ele a chance de levar uma única ferramenta. E nesses 21 dias ele vai ter que contar com isso. Eu acho interessante, meus irmãos, que passa lá 5 dias, 12 dias, os caras sem comer, tomando uma água suja. Tem que prover fogo também para esquentar a água. Se ele não acha água potável, ele precisa esquentar a água dele. Tem que fazer fogo. E aí se passa uma semana, 10 dias, eles conseguem encontrar, às vezes, carboidrato, alguma fruta, come a raiz de alguma planta. Mas parece que, como nós temos visto nos dias de hoje, come aquilo lá, passa rápido. O carboidrato passa rápido sacia pouco a fome. Mas parece que quando eles conseguem pescar um peixe pequenininho, eles conseguem matar uma pombinha, eles começam a comer um pedacinho de carne, um pedacinho de proteína, aquilo alimenta, e você vê o relato da pessoa e fala assim: nossa, ele comeu um pedacinho assim de carne, e fala assim: ó, já estou sentindo a força fluir dentro de mim. Meus irmãos, eu não sei se acontece desse jeito mesmo. Eu vou falar a verdade para vocês, eu já jejuei, já fiz esse teste de comer a proteína depois do jejum, eu não senti esse negócio fluir. Eu vejo os caras falando assim: nossa, flui lá da sola do pé, eu estou sentindo. Eu não senti esse negócio fluir. Mas eu posso afirmar uma coisa para vocês: como a proteína está para o corpo humano, quando eu leio essa palavra aqui, meus irmãos, quando eu me debruço sobre ela, quando eu olho para a palavra de Deus, eu sinto o poder de Deus. Eu sinto o alimento espiritual para a minha vida. Por que você está dizendo isso, Alexandre? Porque a gente precisa dar mais ênfase, mais valor para aquilo que nós temos a condição de tocar, de ler, de esmiuçar, de aprender. Nós precisamos dar o real valor para esse livro preto aqui, chamado Bíblia Sagrada. E nós precisamos fazer dessa proteína o nosso alimento diário. Porque é isso que faz que nós estejamos aqui, é isso que faz com que nós continuemos crendo em milagre, em provisão de Deus, em coisas maravilhosas. É isso que faz com que eu e você demos continuidade a tudo aquilo que Deus vai fazer, e vai continuar escrevendo as histórias, e nós vamos continuar testemunhando na vida de outras pessoas. Meus irmãos, entrando aqui em João capítulo 6, todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles relatam esse milagre da multiplicação de pães. Em João, é um pouco diferente dos outros 3 livros, que são os livros sinóticos. Está aqui o nosso teólogo, e me corrija se eu estiver errado. Os livros de Marcos, de Lucas
e de Mateus, eles são mais similares, mais parecidos. João, ele vai ser escrito provavelmente por volta de 20 anos depois. E ele foi escrito exatamente para que nós continuássemos crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que nós continuássemos crendo que Jesus, ele ia falar sobre um reino eterno, sobre vida eterna. Eu e você, meus irmãos, nós queremos a eternidade, mas nós queremos nos dar bem aqui também. Nós queremos ver a manifestação do poder de Deus aqui também. Esse milagre, o milagre da multiplicação dos pães, possivelmente, ele seja o milagre que mais foi visto quando ele foi realizado. A palavra de Deus nos ensina aqui que existiam 5.000 homens. 5.000 homens. Não se contaram aqui as crianças e não se contaram aqui as mulheres. Então, provavelmente, existiam em média de 15 a 20 mil pessoas. Então, em torno de 15 a 20 mil pessoas vivenciaram, viram esse milagre acontecendo. Se nós examinarmos as Escrituras, nós vamos entender também que Jesus e os seus discípulos pouco tempo tinham para descanso. E Jesus está dizendo aqui que ele ia tentar retirar os seus discípulos para um lugar de descanso, para que eles pudessem, no mínimo, comer, coisa que eles não tinham tempo para fazer também, comer. Mas diz que o plano de Jesus parece que não deu muito certo. Quando eles atravessam o mar de Tiberíades, eles chegam ao outro lado, já tinha gente lá esperando. Já tinha gente lá esperando, porque assim como eu e como você, já naquela época, as pessoas já ouviam Jesus falar e já tinham visto, no mínimo, 3 milagres de Jesus serem realizados. E elas queriam também vivenciar esses milagres. E diz que Jesus, olhando para essa multidão que estava do outro lado, que já estavam para recepcioná-lo, Jesus, ele cessa, ele corta as férias ali mesmo. Ele cessa o descanso ali mesmo. Nós estamos aqui no livro de João, mas eu peguei aqui alguns versículos de todos os evangelhos, porque existem detalhes, peculiaridades em cada um deles. Diz no evangelho de Mateus e também no livro de João, que Jesus, ao invés de tirar férias, ele foi curar os enfermos. Então entenda, o Deus que nós buscamos neste lugar hoje, na igreja do Evangelho Quadrangular, não tira férias. Ele está aqui para curar os enfermos em nome do Senhor Jesus Cristo. No evangelho de Lucas, esse mesmo Jesus que resolveu cancelar as suas férias, ele pregou o reino eterno. E no evangelho de Marcos, Jesus, movido de compaixão, ele viu as suas ovelhas, que possivelmente estavam sem pastor, e ele resolveu tirar as suas férias de lado, para ser o pastor. E é assim que Jesus nos vê. Jesus não pode ver uma ovelha desgarrada. Jesus não pode ver uma ovelha sem pastor. E Ele quer cuidar. E é isso que Ele está fazendo conosco, nesta tarde, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Colocando os olhos diretamente agora, meus irmãos, para esse milagre. Para isso que aconteceu aqui, a multiplicação dos pães. Ali tinha Jesus, ali tinha um povo e havia uma necessidade. Precisava que algo espetacular, que algo extraordinário ocorresse nessa situação. E foi o que Jesus fez. Mas me parece, meus irmãos, eu não tenho certeza, talvez seja só comigo, com você não. Parece que quando nós precisamos de um milagre, parece que quando nós precisamos de algo extraordinário, parece, é só comigo que acontece, com você não. Parece que Deus faz teste com a gente. Parece que Deus faz prova comigo e faz prova com você. Lá no verso 5 de João diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, um dos seus discípulos: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Verso 6 diz assim: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Assim como Deus estava testando Filipe, que andava com ele, que já tinha visto no mínimo 3 milagres, que sabiam o mistério que Jesus iria realizar, parece que assim acontece comigo, com você, que não sei quanto tempo faz que você está aqui, mas você já viu milagres, você já viu coisa de Deus acontecendo, chegou a tua hora de pedir, chegou a tua hora de acontecer algo sobrenatural, e parece que Deus nos testa. Filipe responde a Jesus, responde no verso 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Filipe está dizendo assim para Jesus, para resumir: o problema, Jesus, não é onde eu vou comprar, não é onde nós vamos comprar, o problema é esse aqui, ó. Cadê o recurso para comprar? Cadê a verba para comprar? O problema é que se tivesse algum lugar aqui próximo, se nós tivéssemos que caminhar alguns quilômetros, nós iríamos comprar esses pães
que o Senhor futuramente vai providenciar, esses peixes que o Senhor vai providenciar, o Senhor vai multiplicar. O problema não é esse. O problema é que, além de não ter lugar onde comprar, não tem aqui, cacique, não tem aqui, dinheiro, nós não temos recurso. Primeiro princípio que eu aprendo, meus irmãos, e que você precisa aprender, quando Deus vai realizar um milagre, é necessário que o milagre seja realizado. Para Deus o importante não é a quantidade de recurso que nós temos, mas sim é a qualidade de fé que eu e você, nós depositamos nele. O importante não é o quanto você tem no bolso, o importante não é o quanto você guardou na tua casa, o importante é que você está aqui e que existe qualidade de fé no meu coração e no teu coração, porque se nós não crescêssemos, se nós não acreditássemos, se nós não soubéssemos que de fato e de verdade Jesus continua realizando milagres, nós não estaríamos aqui hoje às 5:30 da tarde para buscar a Deus, nós estaríamos em casa, nos nossos afazeres, nos nossos problemas diários, tentando resolver com a força do nosso braço outras coisas. O importante para Deus não é o recurso, o importante para Deus é a fé. A Bíblia nos ensina que se nós tivermos fé, como que um grão de mostarda, você entende que não é quantidade, é um grão de mostarda, é pequenininho, mas é qualidade. A minha fé e a tua fé é que faz toda a diferença para que os milagres aconteçam. O segundo princípio a ser aprendido: o Deus que dá ordem, dá-lhes vós mesmos de comer, é o Deus que dá condições para que o milagre aconteça. No verso 9, no capítulo de Lucas, capítulo 9, verso 13, ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Meu Deus, aonde? Jesus, aonde que a gente vai arrumar recurso? Aonde que a gente vai comprar? Não sei. Dai-lhes vós mesmos de comer. Agora no verso 9, aqui, de João, se apresenta um outro discípulo, chamado André. E ele diz assim, está aí um rapaz, que tem 5 pães. Eu queria que você atentasse para o detalhe. Aqui em João ele fala só 5 pães e 2 peixes. Aqui André diz assim, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Pronto, achou a solução. Mas esse mesmo apóstolo André, que diz que tem um rapaz lá, com a mochilinha do esmilinguido, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, é o mesmo que fala assim, mas o que é isso para tanta gente? Quer dizer, ele traz a solução, mas já dá a negativa. Está aí um rapazinho, vai gerar tumulto, vai dar treta, porque eu acho que só ele vai comer, e ele não vai dividir com ninguém. Quero ver agora, Jesus, segura a onda aí, quero ver o que o Senhor vai fazer. Pão de cevada, meus irmãos, cereal inferior ao trigo. Geralmente, a cevada, naquela época, era utilizada para alimentar animal. Então, segura essa aí, Jesus. Tem 5 pães de cevada, mas o Senhor tem gente aqui, o Senhor não tem animal para alimentar. E 2 peixinhos, bem pequenininhos, provavelmente bem salgado e bem pequeno. Mas é diante desse cenário, meus irmãos, é diante de todas as dificuldades apresentadas, e eu não sei qual foi a dificuldade que você trouxe nessa tarde e que você vai apresentar para Jesus. É diante desse cenário de dificuldade, de debilidade, de problema, que Jesus, ele resolve operar um milagre na multiplicação. E ele vai operar um milagre da multiplicação na minha vida e na tua vida. Ele vai operar um milagre da abertura de portas na minha vida e na tua vida. Ele vai operar um milagre em nome do Senhor Jesus Cristo, da cura divina sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu não sei se você precisa de milagre nessa tarde. Eu preciso. E vou falar já para você, não vou dar meu lugar para ninguém. Não vou sair da fila, não. Você quer milagre? Eu também quero. Você tem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda? Amém, glória a Deus, eu também tenho. Eu vou atrás do meu, você precisa correr atrás do seu. Então fica comigo aqui mais um pouquinho. Como é que Jesus opera milagres? Onde Jesus opera milagres? A partir do pouco existente. Aqui está apresentado o problema para Jesus. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Vou falar uma coisa para você, fazer uma pergunta. Deus precisava dos 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos? Eu não sei se você se recorda, lá em Gênesis, para Deus criar o mundo, Ele só precisou da sua palavra. Ele não tinha recurso minguado. Ele era Deus e Ele continua sendo Deus. Ele só precisou de uma palavrinha assim, haja. Só precisou do haja de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, ele disse, haja luz e houve luz.
Lá em Gênesis capítulo 1, verso 6, ele disse assim: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. 7, fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas, e debaixo do firmamento as águas sobre o firmamento. Assim se fez. 8, e chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã, e o segundo dia. Deus, aqui em João, ele poderia operar na multiplicação sem recurso nenhum, mas ele valoriza aquilo que você trouxe. Ele poderia operar no milagre sem recurso nenhum, ele não precisa de recurso humano. Mas parece que existe uma parceria entre o divino e o humano. Parece que, se você estudar a palavra de Deus, todas as vezes que Deus operou um milagre, principalmente aqui no Novo Testamento, parece que houve uma parceria entre o homem e Deus. Era uma ação humana para uma reação divina. O milagre que você precisa alcançar nessa tarde, ele precisa que você tenha uma ação, uma posição, e você já teve, de estar na casa de Deus. Tenha certeza que Deus vai complementar isto, e vai haver uma reação sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa. Talvez você não tenha vindo buscar por você, você tenha vindo buscar por alguém, e vai haver uma reação divina, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é o seu pouco recurso que você trouxe hoje? Apresenta agora para Deus. O meu pouco recurso, ou o seu pouco recurso, pode ser um sonho, que há muito tempo nós queremos que seja realizado. O pouco recurso que eu trouxe hoje é a minha fidelidade com Deus, a tua fidelidade com Deus. O pouco recurso que nós trouxemos hoje é o compromisso. Compromisso, calor pra caramba, 5:30 da tarde, eu não sei como que você veio para a igreja, você veio de carro, você veio de ônibus, você veio a pé, você veio de motinha, né, Elias? Veio de motinha, depois vocês precisam ver a motinha do Elias lá fora, uma graça. Eu não sei como que você chegou nesse lugar, mas era o teu compromisso, é o teu pouco, você trouxe para Jesus, Ele vai multiplicar na tua vida. Jesus opera milagres a partir de organização. Se tem uma coisa que nós temos, meus irmãos, é um Deus organizado. Lá no verso 10 ele diz assim: disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Meus irmãos, nós temos visto ultimamente, agora com internet, com televisão, nós temos visto ultimamente, às vezes, né, um caminhão tombando num bairro, numa estrada. Independente do que tem dentro do caminhão, meus irmãos, do que tem na carroceria do caminhão, o que a gente mais vê é gente em cima, parece um formigueiro, não parece? Em cima, ainda mais se for alimento nos dias de hoje. Imagina aqui, ó, 20.000 pessoas, vendo um menininho com a lancheirinha do esmilinguido, entregando para Jesus 5 pães e 2 peixinhos, imagina o alvoroço. Mas Jesus gosta de ordem, meus irmãos. Ele chama os discípulos e fala assim, ó, assenta o povo aí, quem não sentar não vai comer. O povo podia atropelar Jesus, né? Mas ele tinha autoridade. Existe autoridade sobre a minha vida, existe autoridade sobre a tua vida. Aquilo que nós, em o nome de Jesus, nós profetizamos, em o nome de Jesus se realiza sobre nós e sobre os nossos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava pensando, meus irmãos, se Jesus estivesse aqui, ó, nos tempos de hoje, aqui em carne e osso, Ele está, em espírito. Não é puxar sardinha para o nosso lado não, meus irmãos. Mas se Jesus estivesse por aqui, na cidade de Piracicaba, eu vou falar uma coisa para vocês, ele ia ser quadrangular. Aleluia. Aleluia. O lugar organizado. Meus irmãos, você tem ideia, você não tem, eu não tinha, do tanto de gente organizada neste lugar, que trabalha para que você saia da tua casa, se assente e receba um culto de qualidade? Você que está na tua casa online, você tem ideia de quantas pessoas se mobilizam para que isso aconteça? Sabe por quê? Porque nós aprendemos aqui em João capítulo 6, que Jesus é organizado. E para que as coisas de Deus continuem sendo feitas aqui na terra, através de uma igreja, as coisas precisam ser organizadas. Jesus gosta de organização. Nós nos organizamos para estar aqui hoje. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Fome, meus irmãos. Quem é aqui da época do biotônico Fontoura? O Xangai é. Biotônico Fontoura. É para aumentar você que é mais novo, nós tomávamos isso, nós que temos mais de 40, para aumentar o apetite, para aumentar a fome. Mas eu fico imaginando, meus irmãos. Não é? Não, imagina, meu pai é assalariado.
Imagina. A minha mãe, a gente vivia na rua, meus irmãos. Era na rua o dia inteiro, o dia inteiro. Pra você ter uma ideia, eu acordava de madrugada, Felipe, para estudar, porque eu não podia perder o tempo de jogar bola na rua, tirar o tampão do dedo, era o dia inteiro na rua. Acordava 3, 4 da manhã para estudar, para fazer prova no dia seguinte, porque ficava até 11h30, meia-noite na rua. Mas a mãe avisava. Lá em Jundiaí, da cidade que eu... Lá para minha família era Ricardo. Ricardo, são 11h30, venha tomar seu biotônico Fontoura. Meio-dia eu quero você aqui, meus irmãos. O dia inteiro na rua, correndo atrás de bola, brincando. Você acha que precisava tomar biotônico Fontoura? Sentava na mesa, comia arroz, feijão. Se tivesse patinho, era patinho. Se tivesse bife de fígado, era bife de fígado. Mordia a cadeira, mordia a perna da pé da mesa. Comia tudo. Teve uma vez, meus irmãos, que a minha afinada mãe pediu para eu olhar o arroz. O que aconteceu? Queimou. Ainda bem que a minha mãe não está mais entre nós. Ela desmentia, falava de pé junto que era mentira minha. Ela fez eu comer a panela inteira de arroz, meus irmãos. Não era Nutella não, meus irmãos, era raiz. Era raiz, meu irmão. Tem muito Nutella hoje. Comia a panela inteira, mas também tomando biotônico Fontoura, meus irmãos. Imagina os irmãos aqui, os 20 mil, atravessou o deserto, caminhou para caramba. Jesus deve ter pregado, eles ouvindo Jesus pregando. Fome, meus irmãos, sem biotônico Fontoura. Imagina se ele não organiza o negócio. O couro comia, meus irmãos. Não ia sobrar nada para ninguém. Mas o milagre, as coisas de Deus se multiplicam na minha vida e na tua vida quando nós somos organizados. Precisa haver organização. Jesus opera milagres a partir do reconhecimento do seu senhorio. Eu vou repetir. Para acontecer milagre na minha vida e na tua vida, precisa haver um reconhecimento do senhorio de Deus sobre nós. Lá em Marcos, capítulo 6, verso 41, diz assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu. Sabe quando que Jesus opera milagre na minha vida e na tua vida? Quando nós elevamos os nossos olhos ao céu. Eu e você, nós temos um poder de visão, graças a Deus por isso. Mas nós temos uma limitação. A minha visão e a tua visão, à frente, à esquerda, à direita, para trás, ela é limitada. Mas a visão de Deus, ela é ilimitada. E me parece que quando nós temos a sabedoria de reconhecer a soberania de Deus, o senhorio de Deus, e quando nós olhamos para o alto, nós invocamos um milagre, e as coisas clareiam, e as coisas acontecem sobre as nossas vidas. João capítulo 3, verso 31 diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Deus está sobre nós. Aquele que vem da terra e fala das coisas da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos. Eu e você, nós enxergamos próximo, nós enxergamos à frente, dos lados, ao redor, mas com limitação. Deus observa tudo de uma perspectiva vantajosa. Deus nos observa de cima, com amplitude. Ele enxerga não só o nosso exterior, Ele enxerga exatamente o nosso interior. Sabe um princípio que eu aprendi aqui nessa igreja, e nós já o fizemos com a pastora Lourdes? Todas as vezes que eu ia orar, e alguém pedia para que eu fechasse os meus olhos, a primeira coisa, eu fechava os meus olhos, e a segunda atitude era curvar minha cabeça. Mas aqui neste lugar, há 6 meses, eu aprendi a fechar os meus olhos e olhar em direção aos céus. Quando nós olhamos para os céus, meus irmãos, nós começamos a enxergar, mesmo que com os olhos fechados, nós enxergamos não com os olhos, mas com o coração. E Deus volta a sua atenção totalmente para nós. Porque a palavra de Deus diz que muito pode a oração de um justo. Você quer que milagre realize sobre a tua vida? Começa a colocar a Deus como o Senhor sobre sua vida, como o senhorio. Ele está olhando de cima, Ele vê de uma perspectiva melhor do que a nossa. Ele vê à frente, Ele vê atrás, Ele vê dos lados, Ele vê ao redor, e Ele enxerga exatamente o teu coração. Deus precisa ser Rei e Senhor das nossas vidas. Jesus opera milagres a partir da gratidão. Quer perder milagre? Ou quer perder tempo correndo atrás de um milagre só? Continua murmurando. A murmuração atrasa o processo de milagre na minha vida e na tua vida. Você já andou com gente que murmura? Ô nego chato que é um murmurador, meus irmãos. E eu vou falar uma coisa para você. Quem murmurar é reclamar. Murmurar é falar mal.
Murmurar é olhar para você olhar para uma situação e, em vez de enxergar as coisas boas, você enxergar só as coisas ruins. Ao invés de você olhar para uma situação e ver como um milagre, como uma possibilidade de você avançar, de crescer, de progredir, você olha para aquilo lá como se fosse uma pedra, como se fosse algo que vai te puxar para baixo, que vai impedir você de continuar a caminhada. O murmurador, meus irmãos, se ele estiver passando aqui agora, e ele encontrar aqui um saco de ouro, meus irmãos, e falar assim, pode levar, o murmurador vai falar assim, mas precisa carregar? Se ele for no supermercado, meu irmão, e ele está passando lá na gôndola, pá, acendeu a luzinha vermelha, ele foi premiado, você ganhou, acabou de ganhar um carro zero. Sabe o que o murmurador vai falar? Mas tem que abastecer. Murmurador é chato, meu irmão. Tira esse negócio de ser murmurador do teu coração, da tua vida, em nome de Jesus. Pastor Xangai é da época do Hip Harley, lembra? É da sua época, velho, não me constranja. Não me constranja. Lip Hard, ó vida, ó céus, lembrou? É o leão e a hiena. Deixa de ser crente hiena, irmão, que só reclama, que só olha para a vida, as possibilidades de crescer, de progredir, você olha como possibilidade de insucesso, de fracasso. Não, vamos para cima, vamos para a próxima. Como diria meu amigo, pastor, mentor Wagner Nobre, rala a peita, meu irmão, veste a camisa, vamos suar, vamos para cima, vamos parar de murmurar. Filipenses capítulo 2, verso 14 diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração, sem reclamação, sem contenda. O murmurador afasta os bons amigos. O murmurador afasta os bons conselheiros. O murmurador afasta até Deus. Foi assim no deserto? Depois do Egito ou não foi? Deus estava quase desistindo daquele povo chato pra caramba. Aquelas hienas, meus irmãos. Mas não julga não, que eu e você de vez em quando desperta esse coraçãozinho de hiena também. A gratidão não, meus irmãos. A gratidão atrai os bons amigos. A gratidão atrai os bons conselheiros. A gratidão atrai o favor de Deus. Ou se não, meus irmãos, tem aquele crente, tem o crente hiena e tem o crente Mike Tyson, que só está na luta, né? Como que está, meu irmão? Estou na luta. Teve um amigo meu, um irmão, nós somos os três conhecidos. E esse amigo, eu não vou falar nome, vamos falar nome, porque senão alguém pode ver na live e descobrir. Esse amigo falou assim, eu encontrei o fulano de tal outro dia na rua. Fazia um tempão que eu não via ele, eu fiquei tão feliz de saber que ele está na igreja, que ele é servo de Deus. Eu virei para ele e falei assim, paz do Senhor, meu irmão. Que paz o quê, rapaz? Nós estamos na guerra. É luta. Vai, Mike Tyson, fica com o olho roxo então. Isso já faz uns 10 anos. Está na luta até hoje, meu irmão. E pelo jeito só tomou porrada. Só tomou pancada. Porque misericórdia não melhorou nada. Nós precisamos deixar de ser crente hiena. Nós precisamos deixar de ser o crente Mike Tyson, o Vitor Belfort, que só está na luta. A gente vai ficar roxo e não vai progredir. A palavra de Deus diz o contrário. Que Deus tem uma paz que excede todo o entendimento para a minha vida e para você. Faltam alguns aqui, mas eu vou finalizar em nome de Jesus. Jesus, Ele opera o milagre a partir dos seus discípulos. Os milagres, eles acontecem na minha vida e eles acontecem a partir da minha vida. Tem pastor obreiro aqui? Pastores e obreiros. O milagre de Deus, ele acontece a partir de mim e ele acontece a partir de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim lá, no verso 11, diz assim a palavra de Deus, e os discípulos, pelos que estavam assentados. Repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. A bênção de Deus, meus irmãos, o milagre de Deus, ele acontece a partir de mim e a partir de você. Pastor obreiro, que nós possamos ter a coragem de, como um dia o apóstolo Paulo diz, sede meus discípulos, porque eu imito a Cristo. Os olhos de Deus estão postos sobre nós, e nós precisamos, em nome de Jesus, como Jó, ser homens íntegros, retos, tementes a Deus e que se desviam do mal. Se assim formos, e assim nós temos sido neste lugar, o milagre alcança as nossas vidas e alcança a vida do povo. É através dos pastores e obreiros que os milagres acontecem na vida do povo que tem frequentado esse lugar, e glórias a Deus por isso. E para fechar, meus irmãos, que o meu tempo acabou, Jesus opera milagres, onde não há desperdício. João 6,12 diz assim, e quando estavam saciados,
disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca. Fartura não autoriza desperdício da sobra. A fartura, a multiplicação de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, não nos autoriza, não nos habilita a dispersarmos aquilo que sobra. A palavra de Deus diz que Ele recolheu tudo aquilo que sobejou, tudo aquilo que sobrou em 12 cestos. E que eu acho lindo e maravilhoso, meus irmãos. Para concluir, você deve estar se perguntando assim: mas Jesus só operou milagres naquela época, enquanto Ele estava aqui na terra. Não, Ele continua operando milagres hoje. Lembra lá no meio dos versículos que Ele diz assim: onde compraremos? Jesus não diz assim para os seus apóstolos: aonde nós tomaremos, aonde nós roubaremos, aonde nós vamos tomar na mão grande, aonde nós vamos infringir alguém e tomar de alguém para alimentar esse povo. Ele pergunta: aonde nós compraremos? Jesus pagava a nota, meus irmãos. Jesus pagava por aquilo que ele tomava e ele exercia na vida das pessoas. E eu quero afirmar para você que esse mesmo Jesus, Ele pagou pelos meus pecados, Ele pagou pelos seus pecados, Ele pagou pelas minhas dores, Ele pagou pelas suas dores, Ele pagou pelas minhas transgressões, Ele pagou pelas suas transgressões. A palavra de Deus nos ensina que todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, elas já foram lançadas na cruz do Calvário. Está pago, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então se põe em pé e vamos reivindicar. Se coloca de pé e vamos reivindicar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos por um instante. Eu queria orar com você nessa tarde. Para que haja a operação de milagres, meus irmãos, é necessário que nós compreendamos a palavra de Deus. E alguns requisitos eles são necessários. Mas concluindo, eu queria que você levasse isso no teu coração em nome de Jesus. Jesus já pagou essa fatura. Esse milagre já está na conta. Esse milagre ele já é meu e ele é seu em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos apenas reivindicá-lo, clamar, pedir, orar, interceder, para que as coisas aconteçam. Nós temos aprendido neste lugar que eu e você, em o nome de Jesus, somos nós quem provocamos milagre nas nossas próprias vidas e na vida de outras pessoas. E é isso que nós vamos fazer neste momento em nome de Jesus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai querido, eterno e amado, em o nome de Jesus, compreendendo e entendendo a palavra do Senhor, eu oro em favor do teu povo nesta tarde, ó Pai. Nós oramos porque nós cremos e nós sabemos que o Senhor pode e continua realizando milagres na vida daqueles que creem, na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que invocam o teu nome santo, ó Pai. Existem pessoas aqui, ó Pai, necessitadas de uma cura física. Precisam, ó Pai, que eles sejam curados de alguma enfermidade em nome de Jesus. Eu profetizo a cura sobre a tua vida. Talvez existam pessoas em casa, ó Pai, necessitadas, ó Deus, de uma cura no seu corpo. Que haja cura sobre a tua vida agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, alguns de nós aqui estamos, ó Deus, porque nós precisamos que portas sejam abertas, ó Pai. Nós trabalhamos, nós nos qualificamos, ó meu Pai, nós buscamos conhecimento, ó meu Deus, e agora o mais importante é que uma porta se abra, ó Pai, porque nós queremos com o suor do nosso rosto, ó Deus, trabalhar, produzir e crescer. Abre as portas para a tua igreja, meu Pai, abre as portas para o teu povo, ó Deus, porque o Senhor mesmo diz em tua palavra que nós veríamos a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não te serve. E a diferença ela é aqui, ela é agora. Abre portas, ó Pai, em o nome de Jesus. Existem pessoas intercedendo por seus filhos, pelos seus entes queridos, ó Deus, desejando ardentemente que eles venham ter um encontro contigo, que eles renunciem uma vida de pecado e eles venham andar no centro da tua vontade. Alcança o coração dos quais essas pessoas, e eu mesmo tenho intercedido por algumas, ó meu Pai. Tira as escamas dos teus olhos, ó Pai, e façam entender que o amor de Deus, ele pode ser encontrado, ele pode ser abraçado, ele pode ser querido, ele pode ser bem tratado como todos nós aqui temos sido, ó Pai. Tantos outros milagres, ó Pai, tantas outras multiplicações são necessárias que aconteçam na vida do teu povo. Em o nome de Jesus, ó Pai, em o nome de Jesus, eu peço que o Senhor alcance
cada uma dessas pessoas, que o Senhor supra cada uma dessas necessidades e que o milagre da multiplicação seja sobre cada um de nós, aqui no presencial e online. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.